Essa daqui é a Nissan Frontier Pro 4X e ela já foi uma das picapes mais potentes do segmento, só que o tempo passou, ela não se atualizou e agora ficou para trás. Quem compra picape hoje em dia também está olhando uma opção ao SUV e tem olhado muito para Ford Ranger com bastante cuidado. Então por que comprar a picape média japonesa, só que aquela que não vende tanto assim? Seja bem-vindo ao canal do Motor 1 Brasil, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade, porque hoje a gente está falando de picape média. Eu peço licença a você para usar um óculos escuro, porque o sol do meio-dia está vindo forte. Bom, essa picape aqui, desse jeitinho que ela tá na versão topo de linha, custa 315 mil, só que a Frontier começa lá nos 248 na versão de entrada manual, passa pela versão ataque intermediária por 280 e chega aqui nos 315 mil reais. Custo total de revisões, as 5 primeiras ficam ali na casa dos 8.200, seguro na casa dos 13 mil, quase 14 mil e garantia de 6 anos. E você encontra esse carro no mercado de usados ali a partir de 2004 por 60 mil, passando por um motor 2.5 na versão ataque intermediária, também quase a mesma idade por 100 mil reais, e aí vai. E quem são os concorrentes dela? Primeira, obviamente, Toyota Hilux, na versão SRV, por 306 mil reais, com uma caçamba menor, só que tem um conjunto bem confiável, com uma revenda excelente, a gente não precisa nem comentar isso aqui, né? E também tem garantia de 10 anos se você comprar a versão 0 km. Também tem a Ford Ranger XLT 3.0, que tem 250 cavalos, é mais potente, apesar desse segmento levar mais em consideração ali o torque, mas só que é um projeto inteiramente mais moderno e tem garantia de 1 ano a menos, 5 anos. E para fechar, Chevrolet S10 LTZ por 310 mil reais, e ela tem o melhor consumo de estrada de todos, ela faz ali na casa dos 12, e ela também passou por reestilizações, sem grandes avanços, e também melhorias. Mas também faz uma boa frente a esse carro aqui. Só que a única coisa que esse carro tem, que ninguém tem, é o design, e a gente vai dar uma olhada agora. Começando aqui pela frente, deixa eu te mostrar esse conjunto óptico 100% em LED aqui. Todos os faróis, farol alto, DRL, só o pisca aqui tem uma lâmpada comum e até a luz de neblina também em LED. E aqui a gente tem um ângulo de ataque muito bom, dá uma olhada aqui, ó, 31,6 graus de inclinação de ângulo de entrada. Aqui a gente tem o logo da Nissan, que agora é vermelhinho, né? E a câmera 360. De resto, a mesma picape que você tem visto nesses últimos anos. O legal é que ela é bem parrudona, bem uma pegada forte. Agora vamos dar uma olhada na lateral. Aqui na lateral a gente tem essa picape média, porte comum, como você tem visto por aí ao longo dos anos, com rodas de desliga leve de 17 polegadas, com pneus 255/65, cadê o número aqui? Deixa eu te mostrar. Aqui, ó, 255/65/17. E é um pneu all-terrain, ou seja, ele é bom no asfalto e bom na estrada. Um off-roadzinho leve. Se você vai precisar de uma parada mais parruda em termos de off-road, considere trocar esse conjunto aqui, porque ele é intermediário, não é a melhor coisa do mundo nesse sentido. Aliás, o desenho da bandagem nos pneus lembra muito aquilo que a gente via na EcoSport, no Export, com pneus Scorpion também. De resto, o que a gente tem aqui? Câmera 360 ainda, né? Retrovisor que rebate eletricamente, sensor de abertura aqui, um estribo lateral também, 25,1 milímetros, 25 não, né? 25,1 centímetros de altura, ou seja, 251 milímetros de altura em relação ao solo. Aqui o compartimento do diesel e do Arla. Ok. Santo Antônio. Capota marítima, o adesivo da versão e a lanternona traseira e tudo mais. Mas antes disso, eu preciso passar aqui, ó, roda traseira, conjunto traseiro, vamos lá. Aqui a gente tem freios a disco e aqui embaixo temos um eixo rígido que também é multilink. Muito se discute a respeito disso. Ah, não é multilink porque não é independente. Uma coisa é uma suspensão independente, outra coisa é um sistema multilink, tá? Então esse aqui é, a rigor, um sistema não independente, porém multilink. A gente tem um eixo rígido aqui e temos também os bracinhos do multilink. Melhora muito no conforto, faz uma baita diferença, vocês vão ver. Agora vamos dar uma olhada aqui na traseira, porque aqui na lateral já fechamos. Agora falando de caçamba, a gente tem aqui uma abordagem simples. Abertura, vamos ver? Aqui, ó, maçaneta simples em plástico, câmera
E a chave, você vai precisar dela, porque mesmo quando você tranca o carro completamente pela chave, isso aqui segue manual. Então você vai precisar da chavinha para poder abrir e fechar. O para-choque é rígido, tá? Bacanão, com um pisante bacana aqui para você não se ralar aqui a lata toda quando for subir. E o visual tradicional, como a gente sempre diz, não dá para inovar muito em visual de picape, né? Lanterna com elementos mistos em LED e lâmpadas comuns. E a abertura, vamos lá? É uma tampa leve, tá? Tem que dizer, ela é bem levinha. Só que a descida é simples. A gente usa aqui cabos, ó, e uma leve e pequena mola para segurar a onda aqui. Mas não é grandes coisas, tá? Aqui dentro a gente tem protetor de caçamba. A capacidade de carga em peso, né? A carga em si, 1.027 kg. E em litros, em volume, em espaço, 1.054. A gente está falando de um carro que tem uma capacidade maior do que a Toyota Hilux. E temos também capota marítima para quem precisa. Vidro traseiro tem uma barrinha ali para segurar a onda toda. E um detalhezinho aqui, ó, Frontier. Bacana, né? O brake light está numa posição muito ruim, na minha opinião, porque se você enche o carro aqui, você vai perder visibilidade. Isso deveria talvez ser aqui, não sei o que você acha. Me parece uma parada mais objetivamente assim, mais fácil de se ver quando o brake light está aqui do que dessa maneira. Detalhes, né? Mas, de maneira geral, uma picape bonitona aqui, ó, 4x4. E a gente tem um step aqui embaixo. Deixa eu te mostrar. Bacana. E é basicamente isso. Vamos dar uma olhada agora no interior. Vamos ver como é que é o espaço desse carro. Cheguei. Agora falando de espaço interno. Pessoas mais baixas vão ser favorecidas na hora de subir, porque tem um estribo e a alça para você poder ter um apoio melhor. Já em entre-eixos, a gente tem 3,15. E o espaço não é, numa picape em geral, objetivamente focado nos passageiros, porque você ainda tem a caçamba aqui para lidar nesse entre-eixos. Então a situação é mediana, tá? Deixa eu dar uma olhada antes com você. É isso aqui, ó. Beleza? O espaço não é tão grande assim. Deixa eu dar uma olhada em acabamento na porta direto. Temos um materialzinho que imita couro aqui. Puxador simples. Aqui não é um touch, aqui é uma parada simples. Maçaneta bonita, né? Cromada. Temos até um recurso aqui para você levantar e guardar as ferramentas aqui. Ai, tá sujo. O pessoal não limpou. E também temos um apoio de braço. Dá uma olhada aqui, ó. E é um apoio de braço bacana, hein? Que fica mais elevado. Tem porta-copos também. E o apoio de cabeça aqui. Deixa eu já mostrar antes de eu ficar todo articulado aqui dentro. Porta USB tipo A aqui. E um porta-caneta. É isso que cabe aqui. Não cabe um celular, não. E a saidinha de ar com regulagem de abertura e fechamento. Porta-revista para todo mundo. E vamos ver. Temos 3,15 de entre-eixos. Vamos ver como é que funciona isso aqui. É o que se espera numa picape. Joelhos levantados. Teto perto da cabeça. É isso aí. Ok. Nenhuma novidade sobre picapes. Só não é muito bom o espaço, obviamente. A visual é esse aqui, ó, que a gente tem. O teto solar. Lembrando que a Nissan Frontier é a única que tem teto solar nesse segmento, que faz dela um deal breaker para algumas pessoas. Alcinha PQP pra galera, exceto por motora. E é isso. Vamos dar uma olhada lá na frente, porque aqui fizeram novidade, né? Vamos lá na frente. Aqui na frente a coisa é um pouco mais bacana, especialmente pro motorista, porque aqui a gente tem banco com regulagem elétrica aqui, ó. Só desse ângulo, da altura total também, da inclinação e até regulagem lombar, ó. Não sei se vai dar pra ver. Tem uma boa regulagem lombar. Esse dá pra ver. Esse é bacana. E o visual aqui é simples, dá uma olhada aí. Teto solar, portinha com aquele mesmo acabamento que a gente vê ali atrás, material sintético. E aqui a bancada, né? Porque o vidro elétrico aqui é só automático, é só para descer e só para o motorista. Fica bem simples. E a regulagem aqui, ó, do vidro elétrico é por aqui. E aqui você tem um rebatimento universal. Mesmo tipo de acabamento, um porta-copos aqui, todo equipamento aqui de regulagem de faixa de altura do farol, on e off do controle de estabilidade e o monitoramento do carro aqui, um suporte para o ADAS. Aliás, esse carro tem um ADAS bem simples, tá? Não tem piloto automático adaptativo, mas você tem alerta de ponto cego, alerta de saída de faixa,
alerta e assistente de frenagem dianteira de emergência. Outra coisa que esse carro acaba não tendo, por conta da idade do projeto também, é regulagem de altura do volante. Você tem a regulagem, mas não tem a profundidade. É bom dizer isso. Fora isso, um acabamento muito bonito, muito bacana. Deixa eu fechar a porta aqui. E é isso aqui, ó. A parada é essa, o visual é esse aqui. O volante bonitão, com uma boa pega aqui, bem costuradinho o couro. Bonitão, né? Lembra do Kicks, mas só que não tem uma base reta, ele é todo redondão. Vamos dar partida aqui, ó. Pé no freio, partida e ligamos a Frontier. Tem uma apresentação aqui nesse painel digital de 7 polegadas, misturado com o analógico, que deixa o visual bonito à noite e tradicional de dia. Parece que te engana um pouquinho, especialmente à noite, porque parece de verdade tudo digital. Mas é bonito, funcional, lembrando, picape velha, digamos assim, velha, né? Já tem uns anos aí no mercado. E você não altera a arquitetura eletrônica do carro por causa disso. Só numa outra geração. Multimídia de 8 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto apenas por cabo. Uma loja de aplicativos que não existe, mas temos câmera 360 graus aqui, que não tem a melhor resolução não, viu? Eu falei recentemente sobre a resolução da câmera 360 do Toyota Corolla Cross, que também não é boa, e segue isso aqui. É simples, muito simples. Resolução bem baixa. Ar-condicionado digital de 2 zonas com modo automático. Legal, né? Aqui temos boas coisas importantes, olha só. Seletor de tração, 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida, que você só pode trocar isso aqui com câmbio em neutro para poder concluir, senão ele não permite. Bloqueio de diferencial, controle de descida, alerta aqui dos sensores de estacionamento, a tomada 12 volts, uma porta USB para o Apple CarPlay e aí eu tenho mais 2 portas USB. Aqui dentro, uma tipo A e outra tipo C, é aquela que você já viu. Total de portas USBs na Frontier, 4 portas. Modos de condução, então. Temos aqui o seletor de modo de condução. Temos aqui o modo Tal, que é o de reboque, o Sport e o Standard. O modo Off-Road que você está vendo ali só é ativado quando você coloca o 4x4, habilita ele, aí a traçãozinha fica aqui, ó, acesa, todas as rodas aqui engatadas. E aí sim você habilita o modo Off-Road. E aí você tem um pouco mais de aderência em pisos irregulares. Sempre lembrando, modo 4x4, assim, só pode ser usado no terreno irregular. Se você for usar no asfalto, a chance de você ter problemas com o seu conjunto de tração é altíssima. Então, sempre ligue o sistema apenas em pisos irregulares de verdade, tá ok? Câmbio manual não, automático, com modo manual aqui, com 7 velocidades. Temos o botão do filtro DPF aqui, que não devia estar aqui. Eu acho que não deveria estar aqui. Porque é uma coisa que você quase nunca usa. Deveria estar aqui mais pro motorista, mais aqui de repente. Tem até espaço ali, ó, pra ele. Freio de estacionamento tradicional, porta-copos, aquele negocinho todo que você já viu. E a parte mais exclusiva desse carro, que é o teto solar. Beleza. Nenhuma novidade na Frontier, a gente não precisa ir muito fundo, porque a gente já conhecia esse picape há muito tempo. Mas agora a gente vai andar em 2 situações com a picape. Na estrada, a gente vai falar um pouco do motor, como ele se comporta, a suspensão em curvas mais suaves. E a gente vai pegar uma partezinha de terra, fazer uma boa subida no Morro do Capuava para você dar uma olhada como se comporta esse carro também numa situação um pouquinho mais extrema. Obviamente que a gente não vai jogar esse off-road pesadão, porque não temos pneu para isso. Mas você vai conseguir ver essa picape ficar suja e a gente se saculejar bastante. Bora ver. Hoje a gente começa dirigindo na macia aqui na estradinha. A gente vai ver um pouco da diferença entre pista e um pouquinho de off-road da Frontier Pro 4X, que tem esse motor 2.3 turbo diesel, que gera 190 cavalos, que no primeiro momento parece um número pequeno, mas que entrega 45.9 de torque. Isso é um número bem expressivo, tá? E esse cara faz um 0 a 100, não que isso importe muito, em 11.3 segundos. Bacana, né? E também, a gente está falando de um carro bem pesado, são 2.220 quilos. E a gente também tem aqui um conjunto bem robusto, 4x4, né? Como a gente falou agora há pouco aqui.
Você ativa o 4x4 aqui na hora que precisa. Suspensão dianteira é Double Wishbone, traseira eixo rígido com multilink. E a gente tem um conjunto bem voltado ao conforto, especialmente aqui na estrada. Ele faz curvas sem nenhum problema. Eu digo até que esse carro é bom de curva, viu? Assim, não agora, obviamente, tá bem devagarzinho aqui para gravação, mas um pouco mais cedo na Bandeirantes ele andou muito bem. A gente está falando também de um carro que tem mais de 5 metros. A gente está falando de um carro que consegue rebocar, isso é importante dizer, tá? Por conta dessa força toda, 2.885 kg, quase 3 toneladas de rebocar, para rebocar. Só que aí você vai precisar ativar aqui o modo reboque, para poder ter uma experiência bem melhor. Agora, o que mais a gente tem aqui? Um câmbio automático de 7 velocidades. A gente não tem pedal shifts, temos trocas manuais aqui. E modo de condução, como a gente falou agora há pouco. O padrão, o Sport, o modo off-road e o modo reboque. A direção pode ser um ponto controverso e também um pouco mais datado, porque é uma direção hidráulica, tá? E aí ela acaba roubando um pouco de potência e também sendo um pouco mais pesada no uso urbano. E aí, para quem está procurando um carro para uso urbano, né, para substituir eventualmente um SUV, e a gente está falando de um carro que na hora de você manobrar ali vai ficar um pouco mais pesado. Projetos mais modernos vão ser melhores nesse momento, como a Ranger, por exemplo. E a gente está falando de torque, né? Esse torque de QRV 5.9 kg tem um destaque especial, porque de todos os seus concorrentes, ele é o que primeiro se apresenta. Já aos 1.500 giros, você já tem toda a performance disponível. Então, é um carro bem vivo, bem na sua mão, para você ter bastante força, sem esgoelar muito o carro. E falando de esgoelar, uso urbano, vamos falar de consumo. Eu não consegui fazer a média de consumo urbano de acordo com a montadora, que é de 9.4. Eu fiquei na casa dos 7. E consumo rodoviário na casa dos 10, quase 11, também não foi atingido. Quem leva melhor de consumo de estrada? A S10. Mas, se você se preocupa muito com isso, ela é uma opção. Se não, todos estão na média ali. 9 e 10 no diesel, no circuito misto. Leves curvas, o carro está silencioso, girando abaixo dos 2.000 giros, a 85 km por hora e está tranquilo, muito tranquilo. Comportamento de suspensão é macio demais, muito confortável. É agradabilíssimo viajar com esse carro. É um grande ponto positivo, eu diria. Claro que a gente estava falando de uma picape que está vazia. Então, eventualmente, ela pode se comportar diferente se a gente carregar ela na caçamba com muita coisa. Eu já tive a oportunidade de um teste muito específico para a Nissan fazer a carga total dela de 1 tonelada e realmente o carro vai lá para o chão lá atrás. Você precisa andar com tranquilidade. Tem força para sair, é assustador. Ele tem força para sair, mas você vê um carro que está com a frente levantada, traseira arriadona, e aí você vai precisar tomar um pouco mais de cuidado, muito mais na hora de guiar o carro em si, na verdade, né? Bom, o que mais esse carro nos oferece na estrada, né? Piloto automático? Temos, só o tradicional. Temos alerta de colisão frontal, temos alerta de mudança de faixa, mas não temos nenhum assistente. Então é um ADAS bem básico, tá? Bem basicão. E também o limitador de velocidade é um alerta. Ele não trava a velocidade a rigor, ele só emite um som para você, dizendo que você ultrapassou a velocidade que você mesmo elegeu. Outra comodidade para viagem, né? O portas USB e carregamento por indução e funcionamento sem fio das coisas aqui. Não tem. É tudo por cabo, bem tradicional, e acaba ficando um pouco para trás em relação a outros modelos. Mas não costuma afetar, em geral, esse tipo de comprador. Essa clientela é muito mais tranquila nesse sentido. Ela está muito mais preocupada com o custo de manutenção, a durabilidade do carro, do que com multimídia, se tem cabo ou não, esse tipo de coisa. Isso é muito mais urbano, uma demanda muito mais urbana, uma preocupação mais da cidade, digamos assim. Então é basicamente isso. Aqui, se a gente precisa fazer uma redução, o câmbio faz numa boa, ele manda bem, e é isso aí, tá tudo certo. Ele vai fazer. Então, o foco da Frontier na estrada é ser um carro muito confortável. Ele consegue fazer isso com muita estabilidade, né? O chassi em duplo C deixa uma estrutura muito mais rígida, mas sem afetar demais os ocupantes, trazendo desconforto. Não, o carro é muito confortável. Muito por conta da suspensão traseira, tá? É muito em razão disso. E agora a gente vai precisar mudar um pouco o jogo e ir lá para a terra para a gente ver como é que esse carro se comporta. Vamos lá?
ativo aqui o controle de descida, né? E posso até jogar no 4x4. Jogo no clean, né? No neutro. Tenho aqui a indicação de que o 4x4 ligou, eu posso soltar o freio. E o carro vai freando por mim, ó. O carro tá descendo no neutro e tá seguro. O carro tá fazendo todo o controle aqui. Logo, logo ele indica que a descida encerrou, que ele entendeu que encerrou. Eu posso reassumir. Isso é bom para quando você não consegue mais subir e perdeu ali a aderência e precisa ter maior controle. Beleza, subimos aqui o morro, mas sem problema algum mesmo. Tem até o mob ali. Se o mob subiu, parceiro, é mole para Frontier. O chão não tá tão irregular assim, tá? O chão não tá tão irregular assim. Agora vamos fazer esse mesmo processo descendo? Vou te mostrar aqui, ó. A gente vai inclinar, vamos iniciar a descida. Parei aqui no meio. Liguei aqui, já estava ligado, né? Soltei. Ele vai controlando, ó. Sem pé, sem mão, nem nada. Ele vai controlando aqui a descida na macia. Beleza? O controle de descida ajuda muito nisso, para você não ficar o tempo inteiro com o pé no freio e começar a perder a eficiência do freio por aquecimento. Ele vai lá e faz a dosagem exata, não ultrapassa a medida, porque esse sistema é controlado pelo freio, não pelo câmbio, né? Tanto é que vocês viram que estava no neutro. Poderia ter feito isso tudo com o drive ligado. Olha, continua. Drive on, aqui. E o carro está fazendo a frenagem automaticamente aqui. Está fazendo o controle de descida com total segurança. Eu não estou nem preocupado o quanto de pressão estou colocando no pedal de freio. Isso é ótimo para um off-road mais molhado, especialmente. Porque aqui está seco, né? Choveu há 2 dias, mais ou menos. Isso aqui está muito bizarrão. 4x4 ligado aqui, ó. Vale sempre a pena você dar uma olhada no trajeto antes, se puder, tá? Vou dar uma olhada aqui, pra ver como estão as coisas. Dei uma olhada prévia ali, tá tudo certo, eu acho que dá pra gente ir numa boa, vamos lá. Vocês estão vendo aí fora, a gente tá numa subida, bem feinha, toda irregular, e aí eu tenho 4x4 pra me dar tração e segurança aqui o tempo inteiro. Ali fica mais feio, ó. Opa! Tá vendo aí, ó? O carro vai agarrando. Sempre tenta ver o caminho antes, tá? Vou até baixar o vídeo aqui pra dar uma olhada melhor. Mas aparentemente aqui tá muito tranquilo, tá? Muito tranquilo. Opa! Ó. Aí você segura, refaz, sem tanta potência. Tá vendo que não tá tracionando? Deixa ele fazer o trabalho. Beleza? Bom, um 4x4 de boas, assim, ó, só pra você passar um perrenguinho de leve comigo e ver se esse carro é pra você ou não. Bora ver. Então vamos lá, por que levar a Nissan Frontier? Primeiro, se você quer uma picape muito confortável para usar na cidade e também na estrada, sem ser muito gigante. O segundo motivo é para você que não abre mão de teto solar, partida por botão, chave remota e outros mimos que carros dessa categoria, que são até mais caros, não oferecem. E a última razão é para você que quer levar esse carro para o off-road, mesmo sabendo que vai precisar trocar o jogo de rodas e pneu. Agora, você não deve levar essa picape se você está decidido a levar a Hilux por conta da revenda mais favorável e a garantia bem maior que essa aqui. Frontier tem 6 anos e Hilux 0 km, 10 anos. Segunda razão é se você quer uma picape que ande muito na estrada, como a Volkswagen Amarok Comfortline, por um preço muito parecido com a dessa aqui. E por último, se você quer o projeto mais moderno possível, sem reestilizações, você quer uma coisa realmente nova e fresca, como Ford Ranger. E aí, o que você acha? Vale a pena ainda levar a querida Frontier ou outra picape bem
alinhada com o que você deseja? Deixa aí nos comentários e aproveita para ver o vídeo que o Léo fez da Ranger Black, que ela é apenas 4x2, para você ver diferenças entre o 4x4 que existe aqui e em outras picapes e uma picape média apenas 4x2 e os impactos disso. É isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, a gente se vê no próximo. Se cuida, até mais!